Como nós temos agora uma plateia de 18 pessoas e o pessoal está entrando, eu vou dar uns avisos iniciais e dentro de uns 3 minutos ou 4 a gente vai passar a palavra ao Silvio para falar sobre modelos de inteligência artificial mais ágeis e econômicos, focado em utilities. Mas aqui vamos fazer primeiro os avisos da casa, tá? Importante, esse webinar aqui faz parte de um conjunto de webinars que a UTCAL vai fazer sobre inteligência artificial junto com a AWS. Na verdade, nós combinamos fazer esse evento de webinars como um treinamento sobre inteligência artificial. Vamos, aqueles que participarem nos 5 webinars, esse é o segundo, nós vamos dar um certificado de participação nesse evento. É necessário, né, conhecer todos os aspectos de IA mais focado para utilities. Também estamos escrevendo um trabalho, white paper, sobre inteligência artificial nas utilities. Evoluir bastante, porque já está se trabalhando em regulamentação da inteligência artificial, uso da inteligência artificial, quais são os riscos e por aí vai. Então, hoje é um dos capítulos desse treinamento. Espero que vocês aproveitem bem. A ideia aqui é fazer uma palestra do Silvio de aproximadamente 45 minutos, seguida de perguntas e respostas. As perguntas de vocês podem ser feitas no chat, ok? Ou no question and answer, Q&A, tá? Onde fizerem, nós vamos ler e passar para o Silvio no final. É isso, a UTCAL está sempre procurando trazer para vocês as últimas novidades tecnológicas e tudo que a gente pode fazer nas utilities. E eu não vou tomar mais tempo no início. No final, falaremos mais um pouco. Agora, quero passar para vocês o arquiteto de soluções da AWS, Amazon Web Services, Silvio Nunes. Muito obrigado, Silvio, por estar com a gente. E vamos lá, a palavra é sua, a palavra é a tela. Maravilha. Obrigado, Dimitri. Obrigado, Márcio. Obrigado, TCAL, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Muito bacana estar aqui com vocês hoje. Pessoal, eu deixo aqui também um e-mail, tá? Eu sou o Silvio, como o Dimitri já comentou, arquiteto de soluções da AWS. Eu atuo diretamente com clientes do setor de utilities. E eu faço parte de um grupo, na verdade. Nós temos uma equipe na AWS dedicada para atender o setor de utilities. Então, deixo aqui o e-mail. Se alguém quiser depois trocar ideias, mandar dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, o Dimitri já adiantou. Nosso objetivo aqui é falar sobre como tornar os modelos de IA generativo mais ágeis e mais econômicos em um contexto do setor de utilities. Não só o como, mas a gente vai explorar bastante, pessoal, quais são os motivadores, quais são as razões que podem nos levar a otimizar modelos dentro do nosso contexto de utilities. E para isso, a gente tem uma agenda baseada em 4 pontos principais. Então, a gente vai rapidamente falar sobre fundamentos e desafios. Fundamentos, porque, embora essa seja a nossa segunda sessão, a gente entende que é importante a gente fazer uma rápida revisão de alguns conceitos de IA generativo. A gente vai olhar os desafios e aí a gente segue
para o segundo ponto da nossa apresentação, onde a gente vai falar sobre diferentes abordagens de customização ou personalização de modelos. Depois a gente vai, digamos assim, para o ponto mais alto da nossa apresentação, onde a gente vai tratar de uma abordagem de customização de modelos, que é uma abordagem que utiliza o processo de destilação. E aí a gente vai falar sobre o que é, como funciona, a gente vai trazer também alguns exemplos de aplicação, e aí a gente vai encerrar basicamente falando sobre alguns casos de uso que o modelo destilado habilita, principalmente quando a gente fala em levar a IA de forma mais distribuída, de levar a IA mais para a borda, mais para o edge. Então, esses são os 4 pontos principais que a gente vai abordar ao longo da nossa sessão. Muito bem. E por que a gente está trazendo esse tema, pessoal? A gente tem visto, de uma maneira geral, muitas empresas do setor de utilities explorando diferentes casos de uso baseados em IA generativa. Seja para melhorar o processo de atendimento ao cliente, seja para aumentar a produtividade, seja para a utilização de diagnóstico de falha, seja para manutenção preditiva. Então, são diferentes casos de uso e a gente vê empresas experimentando e colocando algumas aplicações em produção. Por outro lado, a gente também vê que existem alguns setores regulados, como o de utilities, onde existem algumas particularidades, seja de linguagem técnica, termos específicos, existe também todo um contexto regulatório que, obviamente, precisa ser observado e respeitado, e isso acaba levando, esses requisitos acabam levando à necessidade de, muitas vezes, a gente customizar ou personalizar modelos de IA para que a gente consiga ser mais assertivo na resposta, ou também minimizar as alucinações, né? Que é aquele fenômeno que o modelo ele acaba gerando uma resposta semanticamente correta, mas totalmente desconectada do contexto, e ao mesmo tempo ele consegue nos ajudar com o compliance, com a aderência do ponto de vista de regulatório. Então, a gente vê uma tendência de múltiplos casos de uso, mas ao mesmo tempo a gente vê características do setor de utilities que a gente precisa atender e muitas vezes personalizar modelo acaba sendo uma saída. Porém, pessoal, os modelos tradicionais ou os modelos convencionais, em geral, eles são modelos caros, são modelos muitas vezes lentos para a produção de resultados. Muitas vezes, principalmente quando a gente fala em usar o modelo para gerar respostas ou fazer inferência, a gente vai falar sobre isso já já, em larga escala. Então, os grandes modelos, que são os LLMs, os Large Language Models, esses modelos são treinados com bilhões de parâmetros e toda vez que a gente pede para que o modelo desempenhe uma tarefa, esse modelo ele leva um certo tempo, que introduz uma latência, e muitas vezes ele acaba sendo caro. Então, esse é um ponto importante que a gente tem observado. E aí, o motivo da nossa apresentação é justamente fazer essa reflexão, né? Como é que a gente consegue usar a IA generativa de forma que a gente consiga equilibrar custo, latência e precisão. E a nossa sessão ela vai justamente nos ajudar a entender formas de se fazer isso, ok? Muito bem, então só dando um passo atrás para recapitular, acredito que a maioria já esteja familiarizada, mas o que é a IA generativa, pessoal? A IA generativa, basicamente, ela é uma tecnologia que tem a capacidade de receber dados em diferentes formatos, então texto, imagem, vídeo, áudio, e essa tecnologia, com base nesses dados de entrada, ela tem a capacidade de criar ou gerar novos conteúdos, daí o nome generativo. E a IA generativa, enquanto tecnologia, ela é construída ou ela é baseada em cima de modelos fundacionais. Eu vou caracterizar logo na sequência. Muito bem. Então, como é que funciona se a gente mergulhar um pouco mais? Então, a gente falou que a generativa ela é uma tecnologia que recebe diferentes dados de entrada, que está sendo representado aqui do lado esquerdo. Então, a gente tem dados não rotulados, ou seja, a gente tem a capacidade, a IA generativa ela permite que a gente faça a ingestão de dados, texto, vídeo, imagem, sem rotular o dado, sem dizer essa imagem é de um cachorro, essa imagem é de um gato. A gente não precisa rotular. Então, a IA generativa ela recebe essas informações todas em uma larga escala. Normalmente, os modelos fundacionais que aparecem aqui no meio,
eles são pré-treinados com base nesses dados que vêm de contexto público da internet. E a partir daí, esse modelo, pessoal, que é o modelo fundacional que aparece aqui no meio, ele tem essa capacidade de identificar padrões e a partir desses padrões, dessa correlação entre termos, entre palavras, ele tem essa capacidade, então, de gerar novos conteúdos. E esses novos conteúdos, eles atendem diferentes tipos de uso. Então, a gente pode dizer que, a princípio, a inteligência artificial, por padrão, ela tende a ser generalista. Então, ela analisa um volume gigantesco de dados e aí ela tem a capacidade de sumarizar, de gerar novos textos, de responder perguntas e assim por diante, ok? Quando a gente fala de modelo, pessoal, que é algo muito abstrato, a gente pode pensar no modelo como se fosse uma máquina de aprendizado. Então, recebe dados, identifica padrões e, como resultado, correlaciona as informações e gera essas informações de uma forma criativa, ok? Ponto importante aqui, pessoal, é que existem dois processos fundamentais a gente entender que ocorrem quando a gente fala de IA generativa. O primeiro processo, ou a primeira fase, é a fase de treinamento. Então, o modelo ele recebe um volume gigantesco de informações e ele é pré-treinado com base nessas informações para ele, enfim, criar o seu algoritmo que vai produzir resultados. Então, a primeira fase, que é super importante, é o treinamento. E esses modelos fundacionais, eles são pré-treinados, como eu mencionei anteriormente. A segunda fase, pessoal, a partir do momento que a gente tem o modelo já treinado, esse modelo, portanto, ele começa a fazer inferências. Então, a inferência, basicamente, é um processo que vai usar o modelo treinado para gerar respostas em tempo real. Então, eu envio uma pergunta, que é um prompt, esse modelo fundacional analisa e ele gera uma resposta. Esse processo de receber informação, analisar e gerar resposta é o processo de inferência. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, eu mencionei algumas vezes aqui o modelo fundacional, né, ou Foundation Model. Então, o modelo fundacional, ele pode, a gente pode derivar do modelo fundacional duas classes de modelo. Então, a gente tem o que é chamado na indústria de LLM, que é o Large Language Model, e a gente tem também o que a gente chama de SLM, que é o Small Language Model. O Large Language Model, pessoal, basicamente é um modelo que utiliza uma quantidade gigantesca de parâmetros, então a gente está falando de bilhões ou centenas de bilhões de parâmetros, e esses parâmetros no modelo, eles são usados justamente para fazer os cálculos matemáticos que vão dar capacidade de generalização e compreensão de linguagem complexa. Portanto, quanto mais parâmetros esse modelo tiver, maior é a sua capacidade de fazer cálculos e de gerar conteúdo. Então, se a gente olhar para um LLM, aqui eu peguei só como exemplo, se a gente olhar o modelo, o Llama 3.1, por exemplo, a gente tem esse modelo, ele foi treinado com 405 bilhões de parâmetros. Portanto, essa é uma característica de um LLM, essa quantidade massiva de parâmetros. E, obviamente, para que um LLM seja treinado, além de ter muitos parâmetros, a gente tem a necessidade de ter uma quantidade massiva de dados, para que todos esses parâmetros, esses cálculos matemáticos, consigam, obviamente, serem executados de forma a tirar proveito dessas informações todas. E, obviamente, pessoal, quando a gente fala de LLM, a gente deduz que também existe um requisito de alto poder de processamento. Então, quando executa os modelos grandes, embora ele tenha essa capacidade maior de generalização, de criação, ele demanda mais infraestrutura computacional. Ao passo que o Small Language Model, que é o SLM, ele, ele tende a ser uma versão mais enxuta. Então, eu peguei o Llama 3.2, esse é o menor modelo da Llama, o 3.2, ele tem 3 bilhões de parâmetros. Então, notem a diferença, 405 bilhões, 3 bilhões. Estou dando esses dois exemplos só para vocês terem a perspectiva. E aí, pessoal, o que a gente tem de benefício com esses modelos menores, né? Por serem modelos pequenos, eles podem rodar, primeiro, em uma infraestrutura computacional muito menor, o que acaba viabilizando
a execução desses modelos no edge, na borda, então eu não preciso ter uma quantidade gigantesca de GPUs, eu consigo uma infraestrutura mais enxuta, e ao mesmo tempo eu consigo também usar, eu não demando de uma quantidade muito grande de dados para treinar esses modelos. Então, mesmo com uma quantidade menor de modelos, de dados, eu consigo usar um modelo pequeno, que é um SLM. Portanto, duas categorias aqui, o LLM e o SLM. Muito bem. E aí, pessoal, a gente pode parar para pensar assim, bom, entendi, então tem o LLM, tem o SLM, quando é que eu uso um LLM, que é um modelo grande, e quando que esses LLMs podem se tornar um desafio, né? Então, alguns pontos aqui para a gente recapitular, né? Primeiro ponto, pessoal, é que assim, nem todo problema, nem todo caso de uso demanda um modelo gigantesco. Portanto, é sempre importante a gente entender qual é o caso de uso, qual que é a aplicação prática. A gente vai ver um exemplo para utility já já, mas é fundamental a gente entender qual que é a aplicação prática para a gente escolher qual é o modelo de IA mais apropriado. Tá? Então, nem todo caso de uso demanda um modelo gigantesco. E quando que a gente usa os LLMs, né, os modelos completos? Primeiro, quando o problema é aberto. Então, quando a gente quer usar esse modelo para responder perguntas ou para produzir conteúdo sobre diferentes temas, quanto maior a quantidade de parâmetros, quanto maior a capacidade de generalização desse modelo, para mim é melhor. Portanto, o LM ele é muito apropriado para isso. Quando eu tenho o meu problema é aberto, ok? O segundo ponto é quando a base de conhecimento muda com muita frequência. O que significa isso? Os modelos, pessoal, eles são treinados, esses LLMs, eles são treinados com dados públicos da internet. Mas no caso de empresas, como utilities, por exemplo, é muito comum que a gente queira atachar ou que a gente queira conectar ao LLM uma base externa de conhecimento com dados da minha empresa, que podem ser documentos com normas técnicas, padrões, enfim, eu quero dar contexto para esse modelo. É o que a gente chama de base de conhecimento. Quando a gente tem uma base de conhecimento que muda com muita frequência, né, é interessante também que a gente use um LLM, porque eu tenho dados que estão mudando a todo instante, e esse modelo com maior capacidade de generalização, de correlação, ele vai geralmente produzir respostas com mais qualidade. Tá? O terceiro ponto é quando não há históricos de dados rotulados para treinamento. Então, o que é o dado rotulado? Né? É o exemplo que eu dei. Se eu quero treinar um modelo para identificar em imagens se o animal é um gato em cachorro, ter dado rotulado significa que eu envio uma foto de um cachorro e, na frequência, eu vou lá e carimbo, coloco um label dizendo essa foto, esse animal é um cachorro, esse animal é um gato. Né? Quando a gente não tem histórico de dados rotulados, a gente tem muito dado, mas a gente não rotulou, a gente não conseguiu pré-classificar esses modelos, a utilização de modelos grandes também nos ajuda muito. Porque, de novo, ele tem essa capacidade de generalização, ele foi pré-treinado com muitos dados. Então, ajuda, é bastante apropriado usar os grandes modelos para essa finalidade. E quando a IA, pessoal, precisa também pensar ou raciocinar em contextos amplos ou muito complexos. É quando a gente tem uma atividade muito complexa e para que essa atividade seja executada com sucesso, o modelo ele precisa tomar diferentes passos. Então, toda vez que o modelo que o caso de uso demanda a execução de múltiplas atividades encadeadas, modelos maiores com mais parâmetros tendem a ter uma capacidade de raciocínio e produzir melhores resultados. Okay? Então, do lado esquerdo, digamos assim, são pontos positivos e que dão alguns indicativos de que o LLM é apropriado. Tá? Para esse grupo do lado esquerdo. Já do lado direito, a gente tem desafios. Né? Então, quando que os LLMs se tornam desafios? Primeiro, quando a gente tem, no nosso caso de uso, tarefas repetitivas e previsíveis. Então, por exemplo, se eu estou usando a IA generativa para fazer diagnóstico, por exemplo, para analisar logs do meu equipamento da subestação, para analisar logs de um roteador na minha rede de transmissão. Portanto, são casos de usos previsíveis e que se repetem. Talvez esse não seja o melhor cenário para um LLM. Segundo ponto, quando o volume de requisições é muito alto. Quando eu envio para esse modelo muitas informações, muitos prompts, muitas perguntas,
e eu quero que esse modelo tenha essa capacidade de resposta no menor tempo possível. E ligado com esse segundo ponto de demandar uma resposta no menor tempo possível, a gente tem a questão da latência. Toda vez que a gente tem um caso de uso que demanda por uma baixa latência, ou seja, quando eu preciso que o modelo me responda no menor tempo possível, porque eu quero habilitar um caso de uso em tempo real. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma manutenção numa subestação, o técnico ele quer tirar uma foto, enviar uma imagem para análise, e ele precisa, em tempo real, mais próximo de tempo real, receber uma orientação. Então, ele quer que o IA consulte procedimentos técnicos, histórico de falhas, recomendações e, mais próximo do tempo real, oriente o técnico que está fazendo aquela manutenção em campo. Portanto, esse é um caso de uso típico que requer uma baixa latência. E esse também não é um bom caso de uso para um LLM. Muitos parâmetros, muitos cálculos matemáticos que vão levar tempo para processamento e resposta. Okay? E não menos importante, quando a gente tem casos de uso que demandam onde a gente precisa, a gente tem um limitante de budget de custo. Então, quando a gente precisa ter precisão e, ao mesmo tempo, controlar custos, os LLMs podem ser um desafio, ok? Para dar alguns exemplos aqui, pessoal, para dar um pouco mais de cor, né, para aquilo que a gente está falando. Então, aqui, esse gráfico, basicamente, ele mostra, no eixo aqui Y, a gente tem a acuracidade ou a qualidade na resposta do modelo, e no eixo X, a gente tem diferentes técnicas de manipulação do modelo para que ele consiga entregar uma resposta mais apropriada para o nosso contexto. Então, aqui a gente tem técnicas no eixo X de engenharia de prompt, onde a gente consegue orientar o modelo sobre como ele deve proceder antes dele gerar uma resposta. A gente tem aqui no meio em verde técnicas de consulta a uma base externa, a uma base de conhecimento, que a gente chama de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation. E aqui do lado direito, a gente já tem algumas atividades de fine tuning, de ajuste fino do modelo, que eu vou comentar já já. E aí o que a gente percebe é o seguinte, essa linha em azul, ela mostra que essa linha azul é um LLM, tá? Um grande modelo. Então a gente vê aqui que à medida que a gente vai usando diferentes técnicas de customização para influenciar a como o modelo vai responder, a gente vê que a acurácia sobe muito, né? Então a acurácia do LLM ela vai lá em cima, a acurácia e a qualidade da resposta. A linha vermelha, a gente está olhando para um modelo menor, um SLM. Então aqui a gente repara que o SLM ele também reage à medida que a gente vai usando técnicas de engenharia de prompt, fazendo ajustes no modelo, entregando mais dados, dando exemplos para esse modelo. Só que, obviamente, o modelo menor ele tem um teto, né? Ele chega aqui a 30%, talvez 40% da qualidade e da acuracidade de um modelo grande. Ok? Então fiquem com essa informação aí guardadinha que a gente vai resgatar já já. Então, a gente olhou, comparou a qualidade dos dois, modelo grande e modelo pequeno. Um outro ponto que a gente trouxe é a questão da latência, né, e da velocidade na produção da resposta. Então, eu tenho aqui alguns modelos. Se a gente pegar aqui do lado direito, no eixo X, bolinha vermelha, eu peguei o Llama 3.1, aquele grande modelo, com 405 bilhões de parâmetros. Então, a gente repara o seguinte, que esse modelo grande, ele tem uma capacidade de gerar respostas muito rapidamente, né? No mundo de infraestrutura de telecomunicações, a gente tem lá os PPS, né, os pacotes por segundo. Aqui a gente tem os tokens por segundo, que é a capacidade do modelo gerar tokens rapidamente como resposta. Então a gente vê que o modelo grande, ele tem aqui suas limitações. Ele gera poucos tokens por segundo, 30 tokens por segundo, enquanto a latência média para produção de resposta no modelo desse tamanho chega aqui a quase 2 segundos, 1.8. Quando a gente vai para o outro extremo, que é a bolinha azul, a gente vê que um modelo menor como o Llama 3.1 bilhões de parâmetros, ele tem uma capacidade muito superior, praticamente 3 vezes ou 4 vezes maior de velocidade na geração de tokens de respostas, e ao mesmo tempo ele tem uma latência também muito menor, praticamente 1/4. Então a gente viu no slide anterior que o modelo pequeno ele carece de qualidade e acuracidade, por outro lado ele ganha de lavada dos modelos maiores no que se refere à latência e à produção de tokens.
E o terceiro ponto importante, obviamente, é custo, né? Então, quando a gente fala de custo de IA, a moeda, digamos assim, principal que a gente usa são os tokens, né? Então, os tokens, eles representam ali um conjunto de caracteres, né? Cada modelo faz um mapeamento de palavras e caracteres para tokens de uma maneira diferente, né? Mas no final do dia, aqui também é uma referência, tá? Então, se a gente pegar 1 milhão de tokens, ok? Isso aqui poderia ser um caso de uso que demanda 1 milhão de tokens ao longo de um mês, usando o Llama 3.1, que é o vermelho, 405 bilhões, o LLM, modelo grande, a gente teria aqui um preço de 2,4, tá? Dólares. Aqui é só uma referência. Enquanto o menor modelo, que é o azulzinho, o Llama 3.2, 3 bilhões, que é um SLM, a gente teria um custo de 0,15. Então, acho que aqui fica bem claro os benefícios principais da gente usar modelos menores: latência, velocidade na resposta e custo. Obviamente tem desafios, vocês devem estar pensando, pô, então por que eu só não uso o SLM? A gente já vai falar sobre isso na sequência. Para a gente trazer isso para o nosso contexto de utilities, pegar um caso de uso aqui bem básico, bem simples, tá? Então a gente imagina que uma empresa do setor de utilities, pode ser uma distribuidora, por exemplo, ela teve um projeto, uma iniciativa para modernizar o seu sistema de atendimento técnico, tá? Então uma plataforma que dá suporte para os operadores de campo, para o time técnico de campo. Isso aqui poderia valer para infraestrutura de redes, 4G, 5G, rede fixa, transmissão, a ideia seria a mesma. E o objetivo dessa empresa era reduzir o tempo de resposta aos clientes e operadores de campo, então, capacitar o operador de campo com mais informações assertivas, para que eles consigam resolver os problemas mais rápido, que impacta na qualidade do cliente, e ao mesmo tempo que eles consigam ser mais produtivos, né? Aumentando a eficiência no diagnóstico de falha, antecipação de problemas e etc. Então, esse é um caso clássico, por exemplo, de manutenção preditiva e atendimento inteligente, onde a gente consegue correlacionar as duas coisas. Essa empresa avaliou diversas opções no mercado. A empresa optou por desenvolver um aplicativo com IA generativo usando um LLM, né? Esse LLM treinado com bilhões e bilhões de parâmetros, com a capacidade de entender linguagem natural, oferecendo respostas de altíssima qualidade, da forma como essa empresa esperava. O resultado no início foi muito bacana, então essa empresa ela conseguiu atingir seus objetivos, ou seja, os problemas eram relatados, as orientações eram passadas para os técnicos de campo de forma correta, de forma precisa, de acordo com aquilo que se esperava. Apresentava baixo índice de alucinações, porque essa IA, esse LLM, eles conectavam uma base externa de dados se conectava a uma base da própria empresa de conhecimento com os dados da empresa. Porém, pessoal, com o passar do tempo, alguns desafios surgiram, né? Então, primeiro, o custo por inferência ficou alto. Por quê? Porque a solução começou a escalar, mais técnicos utilizando, e aí se chegou a um ponto onde o processo de inferência de produção de resultado de um LLM acabou se tornando caro. Okay? E o segundo desafio que essa empresa se deparou foi a latência nas respostas, o que acabava muitas vezes gerando uma certa insatisfação ou frustração do técnico de campo, que tinha que esperar alguns segundos, 5, 10, 20 segundos para ter uma resposta, e isso impactava na experiência do técnico de campo. Okay? E aí a conclusão dessa empresa foi o seguinte, que embora o modelo, o LLM, ele fosse inteligente, talvez ele fosse grande demais para o uso em escala e para um uso diário. E aí, essa empresa buscou algumas alternativas para ter uma solução mais ágil, mais econômica e especializada para atender esse caso de uso em específico, sem perder toda a inteligência que já tinha sido conquistada ao longo dessa primeira fase do projeto. Ok? E aí, pessoal, a reflexão que a gente tem é o seguinte: e se a gente tivesse um jeito de, primeiro, aproveitar toda a inteligência de um LLM grande, mas ao mesmo tempo com a rapidez e o custo de um modelo pequeno? A gente viu isso no gráfico, né? Latência muito baixa, custo muito menor. Então, se a gente conseguisse aproveitar essa inteligência com esses benefícios do modelo menor, e ainda com um plus, que seria ainda com a capacidade de garantir que esse modelo menor funcionasse mesmo desconectado da minha infraestrutura de rede.
Ou seja, que eu desse autonomia para esse modelo conseguir produzir, gerar respostas, mesmo em um ambiente desconectado. E se ainda fosse capaz desse modelo entender os nossos processos técnicos e entender as nossas regras de compliance. E aí, pessoal, que entra o uso dos modelos destilados. É nesse contexto que o processo de destilação de modelo entra. O processo de destilação, pessoal, ele é antigo, já existe há um bom tempo, quando a gente ainda falava de machine learning, e ele vem evoluindo, e, na verdade, o que a gente fez foi aplicar esse conceito de destilação, porém no contexto agora de IA generativo. Tá? E o que é isso, pessoal? O que é a destilação e como é que ela funciona? Então, de uma forma simples, se a gente tivesse que tentar definir em uma frase, a destilação é um processo que tem como objetivo transferir a sabedoria ou conhecimento de um modelo grande, de um LLM, para um modelo pequeno. Esse é o objetivo. É muito comum que a gente veja na literatura também chamar o LLM, que é esse modelo de maior capacidade de raciocínio, de maior conhecimento, chamá-lo de modelo professor. E aí a gente vai ter um modelo menor, que seria um SLM, modelo chamado de modelo aluno. Tá? Então, como é que funciona, pessoal? De uma forma muito simples. A gente tem prompts, que são perguntas, para o nosso caso de uso. A gente envia para uma plataforma que vai fazer o processo de destilar o modelo. Então, essa plataforma ela vai receber um conjunto de dados com exemplos de perguntas e respostas. Essa plataforma recebe esses dados todos. O modelo professor, que é o LLM, que é um modelo super poderoso, né? Ele vai gerar respostas, ele vai analisar e vai gerar respostas a essas perguntas com base na sua capacidade de raciocínio e de criação. Essa plataforma de destilação, ela vai consolidar essas respostas, o prompt mais as respostas geradas por esse grande modelo, e ela vai fazer o que a gente chama de síntese de dados. Então, ela vai pegar todo esse conjunto de informações que vai se transformar no que a gente chama de conjunto de dados, né, que é um dataset, e ela vai transferir esse conhecimento, não só o resultado que o modelo professor produziu, mas também qual foi o raciocínio que esse modelo professor usou para chegar naquele resultado. E aí a gente passa por um processo de treinamento do modelo pequeno. Então a gente está pegando uma atividade super específica, super nichada, aonde o modelo maior já produziu, ele catalogou, digamos assim, ele deu a receitinha de bolo, como ele pensou, como é que ele chegou naquela conclusão, quais são os resultados, e a gente transfere esse conhecimento para um modelo menor, que se torna o nosso modelo destilado. E o ponto importante aqui, lá no começo, a gente viu que a gente tem a fase, quando a gente fala da tecnologia de IA generativa, de uma forma super simples, né? A gente tem a fase de treinamento do modelo e a gente tem a fase da inferência. Quando a gente usa uma abordagem de destilação, a gente consegue desacoplar as duas coisas. Então, a gente desacopla a fase de treinamento da fase de inferência. Então, a fase de treinamento, ela fica ali para o modelo professor. E a inferência, ela fica dedicada para o modelo destilado. Para quem vem do mundo de infraestrutura, de redes, de telecomunicações, a gente vem falando muito ao longo dos últimos anos, né, de redes programáveis, de SDN, a gente fala muito de desacoplar o plano de controle e o plano de dados, né, o control plane e user plane. A gente poderia fazer essa analogia aqui, o control plane seria o modelo professor e o user plane, que é onde a gente processa efetivamente as informações, seria o nosso modelo aluno. E esse desacoplamento, como provavelmente vocês já devem estar pensando, esse desacoplamento vai permitir que a gente leve a fase de inferência para a borda, que a gente leve a IA para o edge. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Muito bem. E aí, pessoal, assim, um ponto importante, e a gente trouxe aqui esse slide para dar uma visão geral, né? Quando a gente fala de um caso de uso de IA generativa, a gente diz que a gente tem que começar pelo começo, né? O que é começar pelo começo? Pelo caso de uso. Então, primeiro ponto, quando a gente está pensando em criar uma aplicação, um caso de uso, o primeiro ponto é a gente ter claro qual é o caso de uso, qual é o problema que a gente quer resolver, né? Então, se a gente precisa de uma aplicação
de atendimento ao cliente, como o exemplo que eu dei, e isso demanda, por exemplo, um tempo de resposta menor, a gente já tem ali claro, né, o tempo de resposta menor, ele é uma consequência do caso de uso que a gente quer habilitar. Então, o primeiro ponto é entender, né, qual que é o caso de uso. Segundo ponto é fazer a seleção do modelo. Então, uma vez que a gente tem um caso validado, a gente vai escolher um modelo fundacional, né, que vamos assumir aqui que seja um LLM, porque normalmente é assim, a gente usa um LLM. Então a gente vai escolher um LLM que melhor se encaixa. A gente tem LLMs de diferentes provedores, tem da Anthropic, tem da Amazon, tem da Meta, tem vários outros, e cada provedor tem diferentes modelos. Um modelo tem a vocação para produzir texto, o outro ele recebe texto e gera imagem. Então, dependendo do meu caso de uso, eu vou para a segunda fase, onde eu vou selecionar o modelo mais apropriado. Depois, na fase 3, a gente vai fazer uma avaliação desse modelo. Então, a gente vai testar o modelo. Vamos ver se o modelo se comporta da maneira como a gente espera. Como é que a gente vai testar? A gente vai enviar prompts e a gente vai analisar as respostas do modelo, né? Para ver se o modelo está produzindo aquilo que eu quero. E a gente sempre vai avaliar, então, que é o ponto 4 aqui, o desempenho e o custo. Então, se eu fiz isso, o modelo LLM pré-treinado, com dados públicos, ele responde muito bem do ponto de vista de custo e gera as informações com a qualidade que eu demando, ok, então está validado. Se não atendeu do ponto de vista de custo e desempenho, normalmente a gente vai para uma segunda abordagem, que é a engenharia de prompt, onde a gente vai usar uma série de técnicas de prompt para influenciar ou para orientar como esse modelo deve produzir o resultado. E aí eu avalio se usando as diferentes técnicas de prompt o resultado agora está ok do ponto de vista de custo e desempenho. Se tiver, sigo. Se não tiver, a gente pode usar o RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, que é basicamente criar uma base de conhecimento específica para reduzir as alucinações do modelo, de tal maneira que o modelo ele consiga buscar informações relevantes quando uma pergunta é feita numa base com dados proprietários da empresa, para trazer contexto e gerar as informações com ótima qualidade, ótimo desempenho dentro daquilo que é esperado. Okay? Se com prompt engineering, engenharia de prompt e RAG, eu fui atendido, sigo a vida. Né? Agora, quando nenhuma dessas técnicas juntas ou sozinhas não me atendem, geralmente a gente vai para o que aqui aparece como C, né? Que seria a personalização do modelo, ou a customização do modelo. Tá? Que a gente chama também de ajuste fino. Então, por que a gente ajustaria um modelo? O que é fazer esse ajuste fino? Basicamente, é fornecer para o modelo um conjunto de dados, dados específicos do meu caso de uso, do meu negócio, como log de atendimento, histórico técnico, relatórios, documentos regulatórios. Enfim, eu vou fornecer para esse modelo um conjunto de dados que reflitam, que reproduzam o meu contexto. Pode ser jargões técnicos, o meu linguajar e etc. Tá? E a partir daí, quando a gente faz isso, o, o modelo ele passa a ter essa capacidade, esse LLM, ele passa a ter essa capacidade de fazer uma atividade melhor. Então, o modelo ele é generalista. Quando eu faço um ajuste fino, um fine tuning, eu consigo melhorar aquele modelo nas atividades relacionadas ao meu caso de uso. Então, eu melhoro a qualidade de um LLM. Porém, pessoal, existe uma outra técnica que se encaixa na personalização do modelo, que é justamente a destilação. Né? Então, a destilação ela é uma abordagem de personalização de modelo, onde a gente transfere conhecimento de um modelo maior para um modelo menor. Agora, essa destilação, pessoal, ela é um processo que, de fato, demanda um conhecimento e ela demanda que os clientes e as empresas construam um ambiente para ingestão de dados, para fazer a própria destilação, pegar os resultados produzidos e o raciocínio do modelo maior, treinar o modelo menor. Então, existe um workflow, todo um fluxo para fazer o processo de destilação. Na AWS, pessoal, a gente tem um stack, né, um ecossistema de IA, onde a gente tem desde a camada inferior soluções para as empresas que querem construir e treinar os seus próprios modelos. A gente tem essa camada intermediária, que é uma camada onde a gente não apenas permite aos clientes acessarem diferentes modelos fundacionais através de uma única API, e a gente tem um serviço aqui chamado de Amazon Bedrock,
E a gente tem uma camada superior, onde a AWS ela disponibiliza soluções, aplicativos prontos para ajudar no aumento de produtividade dos clientes. Por que eu trouxe isso aqui? Porque o Bedrock, além dele dar acesso aos diferentes modelos fundacionais, ele é a plataforma que a gente usa para fazer a destilação, justamente para ajudar as empresas nesse processo. Tá? E como é que funciona, pessoal, esse processo de destilação, que seria esse motor de destilação, que é o que a gente faz ali no Amazon Bedrock? Então, primeira coisa, tudo começa, pessoal, com um prompt. Então, tem um usuário, né? A gente vai gerar ali prompts, que são perguntas, por exemplo, de atendimento ao cliente. Posso fazer uma pergunta relacionada à instrução de operação. Essa pergunta, ou esse conjunto de perguntas, ele é enviado ao modelo professor. Tá? Então, o modelo professor, ele processa o prompt e gera a resposta. E essas respostas, elas vão ser utilizadas para ensinar o modelo aluno. E essas respostas, pessoal, elas incluem não apenas a própria pergunta e a resposta produzida pelo modelo professor, mas também o raciocínio, como eu comentei anteriormente. E esse processo, então, é automatizado de tal maneira que esse novo conjunto de dados, que vai incluir perguntas, que vai incluir respostas, com o raciocínio, eles sejam usados para treinar o modelo aluno. E aqui tem uma outra funcionalidade importante nesse processo de destilação. Porque mesmo esse modelo aluno sendo um modelo pequeno, ele ainda tem 3 bilhões de parâmetros, ou, dependendo do modelo, 4, 10, 8 bilhões de parâmetros. Então, a gente precisa de um volume de dados para que esse processo de transferência de conhecimento ocorra. Então, essa plataforma, esse motor de destilação, o que ele faz? Ele recebe os prompts, o LLM produz as respostas, e ao mesmo tempo, pessoal, o próprio LLM ele cria dados sintéticos, ou seja, ele cria perguntas similares às perguntas enviadas originalmente e ele gera novas respostas com base nessas perguntas similares. Então, ele cria um conjunto muito maior de dados, todos eles relacionados ao contexto original das perguntas, para que se tenha um volume de dados suficiente para que esse modelo menor seja treinado. Então, tudo isso é feito de forma automática nesse motor de destilação. E o resultado, pessoal, é a criação, portanto, de um modelo destilado, um modelo menor, um modelo mais enxuto, super nichado, especializado e executar muito bem uma atividade, uma tarefa. Muito bem. E aqui, pessoal, eu trouxe um comparativo dos dois cenários, né? Aqui é ilustrativo, assumi algumas premissas para fazer esse cálculo, então aqui eu estou usando valores públicos da calculadora da AWS, estou usando a região da AWS em Virgínia, nos Estados Unidos, só para dar uma referência. Então peguei aqui um volume de inferências, então 1 milhão de inferências, peguei aqui uma quantidade de tokens, então as perguntas que vão ser feitas, as respostas, quanto de token a gente vai usar. Estou considerando aqui a fase de treinamento, que é o processo de destilação, que gera um custo, e estou gerando também, estou considerando um custo com a base de conhecimento, que a gente chama de RAG. Porque essa base de conhecimento, no final do dia, ela se materializa em um banco de dados, que é um banco de dados vetorial, onde todos os documentos que a gente quer usar para que o modelo faça a consulta, eles são vetorizados, eles passam por um processo onde esses dados são armazenados nesse banco. E esse banco tem um custo e eu capturei isso aqui também. Tá? Eu usei dois modelos aqui diferentes, eu não usei o Llama, aqui eu usei um outro, usei o Nova Premiere, o Nova Pro. Então, do lado esquerdo, pessoal, eu considerei aqui um custo num período de 3 anos, de 36 meses. Então, do lado esquerdo, a gente tem o uso do LLM, modelo grande, combinado com o RAG. Ok? Modelo grande, consultando bases de conhecimento para produzir resultados para fazer as inferências. Então, aqui, ao longo de 3 anos, eu cheguei num custo aqui de $80.000. Tá? 3 anos, $80.000 para esse escopo. Por outro lado, eu criei aqui um cenário com um modelo destilado. Né? E notem, pessoal, que o azul, voltando aqui para o custo do modelo LLM, o azul seria o custo com inferência, e esse laranjinha aqui é o custo com RAG. Eu chamei setup inicial porque eu tenho que configurar uma base de conhecimento inicial. Ok? Por que eu não tenho um custo com treinamento aqui? Porque o modelo LLM ele já é pré-treinado. Né? Então eu não estou fazendo nenhum ajuste.
Já o modelo destilado, a gente tem três componentes principais. Então, o setup inicial, que é o laranjinha, seria justamente o custo para fazer o processo de destilação. O azul seria o custo com a inferência. E esse roxinho aqui, lilás, seria o custo com armazenamento, porque eu preciso manter aquele dataset que é gerado, aquele conjunto de dados que é gerado pelo modelo professor, ele pode ser atualizado e eu tenho que manter esse modelo ali para que eu consiga eventualmente retreinar o meu modelo aluno. Ainda assim, pessoal, dá para vocês notarem que a gente tem uma redução significativa aqui, em aproximadamente um quarto, né? Esse modelo destilado, com essas premissas, ele sairia ali por volta de 20 a 25% do custo de uma solução com LLM com RAG. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, a gente comentou que a técnica abordagem de destilação, ela permite que a gente faça o desacoplamento da fase de treinamento da fase de inferência. E esse desacoplamento, ele nos habilita alguns casos de uso. E o principal deles, pessoal, é justamente a possibilidade da gente estender, digamos assim, a IA para a borda. Se a gente for pensar no modelo tradicional, como é que funciona, né? Como é que tem funcionado? Normalmente você tem a nuvem pública, hosteando os diferentes modelos fundacionais, tá? Então, para simbolizar aqui, eu coloquei a nuvem da Amazon, e lá a gente tem serviços. Então, vou ter lá os serviços que vão fazer gestão de IA responsável, toda a parte de governança e políticas de segurança. Eu tenho os agentes que vão orquestrar atividades complexas para garantir que o modelo consiga realizar atividades de forma ordenada, vai conseguir executar ações, e eu tenho o próprio processo de destilação, que é feito de forma centralizada na nuvem pública. Né? E os meus dados também vão estar lá no meu ambiente privado na nuvem pública. Quando eu tenho um caso de uso, por exemplo, como aquele que a gente citou da área de atendimento técnico, pessoal de campo, eu posso ter um usuário, que é um técnico que está em campo, ele está lá tirando a foto numa subestação, ele está fazendo uma operação, ele envia uma imagem, uma pergunta, e para que ele receba essa resposta, a gente teria alguns hops, né? Então ele vai mandar essa pergunta ela passa do ponto de vista de rede de conectividade, ele passaria pela localidade remota mais próxima, podem ser vários hops aqui, né? Uma rede de acesso, uma rede Metro Ethernet, um backbone IP, até chegar na nuvem pública, para que esse modelo, então, que nesse primeiro cenário é um LLM que faz tanto o treinamento quanto a inferência, né? Para que esse modelo consiga raciocinar e gerar uma resposta. Com isso, a gente teria uma latência maior, primeiro por conta da rede, conectividade e transmissão, eu tenho vários hops, e ao mesmo tempo porque eu estou usando um modelo gigante, um LLM, para produzir esses resultados. A outra alternativa, que é o que o modelo destilado nos traz, é a capacidade da gente ter esses mesmos usuários que estão aqui do lado direito. Então, eles fazem aqui as mesmas perguntas, só que agora, se a gente tem uma infraestrutura computacional pequena, e aqui pequena mesmo, pessoal, a gente está falando de servidor, pode ser servidor com 1, 2 unidades de rack com GPU. Se eu tenho uma capacidade computacional mínima lá na borda, lá no edge, perto de uma subestação, de uma torre de transmissão, a gente consegue fazer com que a inferência ocorra naquele ponto. Então, a gente passa a ter um modelo híbrido, onde o desacoplamento nos permitiu ter treinamento e destilação na nuvem de forma centralizada, é gerado um modelo destilado, esse modelo destilado ele é implementado lá na borda, lá no edge. E aí a gente consegue fazer a inferência com super baixa latência. Ok? Muito bem, pessoal. Então, estou cumprindo aí os nossos 45 minutos para a gente deixar um tempinho para as respostas. Então, acho que algumas mensagens aqui só para a gente reforçar, né? Então, primeiro ponto, pessoal, super importante, a gente sempre começar pelo caso de uso. Então, a melhor solução, se vai ser um LLM, um SLM, se a gente vai usar destilação, isso é consequência do problema que a gente quer resolver, né? Senão vira aquela história. Para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Que é o caso do LLM. E a gente tem várias outras opções. A gente usar o processo de destilação, que é uma variação, uma técnica de customização de modelo como nosso aliado, e que vai nos ajudar a resolver problemas de alta demanda, para a gente reduzir custos, reduzir latência e ter uma maior especialização
das respostas. E também entender, pessoal, que o uso combinado, por exemplo, de SLM, de modelos pequenos, destilados, eles também nos ajudam a habilitar casos de uso mais complexos. Então, a gente tem falado muito de agentes, né? De agentes de IA, e essa abordagem ela amplia ou ela potencializa o uso de IA generativo com os agentes, porque ela vai permitir que a gente crie fluxos mais inteligentes e mais personalizados. Então, agentes também podem se beneficiar dessa abordagem. E não menos importante, pessoal, e é um tema que eu sei que é muito caro para o TCAL, eu sei que o Dimitri tem levantado essa bandeira. E essa sessão de hoje acho que tá embaixo desse guarda-chuva, né, pessoal? Muito importante treinamento, capacitação, experimentação. Essa área em específico tem evoluído muito rapidamente, né? Cada semana praticamente a gente tem uma novidade, então muito importante, que é o que a gente está fazendo agora, que a gente troque bastante informações para que a gente consiga trazer mais valor para o negócio usando a tecnologia, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço, obrigado, viu? Vamos para as perguntas? muito bom, Silvio. É, Nós temos várias perguntas dominadas aí por poucas pessoas. Eu estou querendo solicitar a outros que façam perguntas também, tá? Muito bem. O Robson Esteves, que é da TIM, né, fez a seguinte pergunta, entre outras que ele tem. O que acontece se o modelo destilado recebe uma consulta ou pergunta que não faz parte do dataset usado no tratamento do professor? Fala, Robson, tudo bem, cara? Obrigado aí pela pergunta. O comportamento, Robson, nesse caso, ele seria o mesmo que ocorreria se um modelo grande, um modelo professor, o LLM, também respondesse uma pergunta fora do contexto que ele foi, é, é, digamos assim, que ele tem acesso, né? Então, se eu tenho uma base de conhecimento como o meu repositório, eu vou orientar o modelo a responder usando apenas aqueles dados como origem, né? Então, nesse ponto, Robson, que você comentou é super legal, porque é muito comum nesse cenário que a gente use a combinação do modelo destilado do modelo pequeno com RAG, com uma base de conhecimento externo. Então, vou ter um modelo especializado, treinado, de baixíssima latência e baixo custo, porém, quando eu associo com o RAG, com essa base de conhecimento, a gente consegue reduzir o risco, a gente consegue trabalhar de forma que esse modelo ele só vai responder aquilo que tiver na base de conhecimento. Tá? Então, respondendo pontualmente, para reduzir esse risco, a gente tem que acoplar o RAG como uma abordagem junto ao modelo destilado. Tá bom? Tudo bem. Vamos lá. A outra pergunta vem do André Fraga. André Fraga é da CPFL, transmissão, né? No processo de destilação, entendi que treinaremos um LLM e que tem um custo. E depois um treinamento de um SLM no modelo professor-aluno. Entendo que há dois custos de treinamentos. Como esse custo é comparado a um treinamento específico somente para SLM, se é que isso é possível? Não, é possível sim. Boa pergunta. O primeiro ponto, assim, quando a gente fala do processo de destilação, o modelo maior, o modelo professor, ele não é treinado, tá? Na verdade, o modelo professor, é o LLM, ele recebe um conjunto de prompts, ele gera respostas, ele tem a capacidade de extrapolar, ou seja, gerar dados sintéticos com base nessas perguntas e respostas para criar um dataset maior, mas note que ele não é treinado. Né? Ele é pré-treinado, ele é o LLM tal qual ele foi concebido. A gente usa o LLM para tentar capturar o conhecimento do professor. Né? E esse conhecimento, esse raciocínio do LLM é o que vai ser aí sim usado para treinar o SLLM. Então, o processo de treinamento ele ocorre uma vez só. Quem é treinado? O aluno. Né? O processo de destilação ele envolve basicamente a fase de transferência de conhecimento do professor
para o aluno, e essa transferência de conhecimento do ponto de vista do aluno se dá através desse treinamento, só do aluno. Então, só o aluno é treinado, tá? O curso de treinamento é só do aluno, tá bom? Ok, boa resposta. Vamos lá, vamos para outra pergunta aqui do setor. O Campaner, que é da Eletrobras, perguntou o seguinte: poderia dar um exemplo da destilação aplicada ao setor elétrico? É, sim, sim. Eu acho que a gente poderia até aproveitar para trazer um exemplo um pouco mais amplo, usando destilação e uso de agentes, por exemplo, né? Então a gente pode pensar assim, uma empresa que tem como objetivo automatizar o atendimento ao cliente, tá? Seja para reconectar um serviço de um cliente, seja para verificar, por exemplo, contas eventualmente em atraso de um cliente, tá? Então a gente poderia usar o processo de destilação para criar um modelo de IA, né, assim, mais otimizado, mais barato, que vai ser capaz de entender e responder perguntas básicas de cliente. Então, por exemplo, por que que a minha conta está atrasada? Quando que a energia vai ser religada? Então, seria. Note que aqui, pessoal, a gente não depende ou não precisaria de um modelo com 408 bilhões de parâmetros para responder perguntas sobre processo de fatura, processo de conta, né? Porém, o cliente poderia perguntar para esse modelo especializado que só sabe responder muito bem sobre contas, sobre faturas. O cliente poderia perguntar: quando que vão religar a minha energia? Qual que é o meu histórico de consumo? Nesse caso, esse modelo destilado, ele não tem a capacidade de consultar, ele não tem as informações sobre aquele cliente, né, histórico de consumo dele, etc. Aí a gente associaria uma base externa de conhecimento como o RAG para agregar informações. Aí ele poderia consultar um SCADA, ele poderia consultar um CRM para trazer contexto e responder para o cliente, né? E tudo isso poderia ser orquestrado usando agentes de IA. Então, a gente poderia ter um agente de IA ali na frente que vai lidar com todo esse fluxo de conversa. Então, ele vai decidir, esse agente, quando que ele vai usar o modelo destilado. Esse agente poderia ter a opção de usar um outro modelo. É muito comum também, pessoal, para casos de uso, onde a gente usa um modelo destilado para responder, por exemplo, eu tenho um modelo que é focado em fatura, faturamento. E eu tenho um outro modelo pequeno destilado que é focado em análise de imagem. Então, eu posso ter um agente que vai entender qual que é o contexto e ele vai fazer chamadas para o modelo destilado responsável por imagens e vai fazer uma chamada para um outro modelo responsável por fatura quando esse for o caso, né? Então, associando as duas coisas, a gente poderia ter esse agente orquestrando de tal maneira a entregar uma resposta para o cliente usando, inclusive, diferentes modelos, tá? Depois a gente pode entrar, porque em função do tempo a gente não consegue aprofundar mais, mas tem o nosso e-mail, pessoal. A Daqui gente a fica à pouco eu disposição para interrompo, mas trocar. ainda tem umas perguntas interessantes aqui. Vamos lá. É, bom, vamos lá para as últimas aqui. É, o Douglas Carvalho, da IBM Consulting, gostei. Essa turma toda pode entrar associado aqui da UTCAL, serão bem-vindos. Está perguntando a respeito de casos reais, Uhum. utilizando o modelo destilado. E dá até exemplos, né? É bom porque sempre as consultorias aí têm as mesmas ideias das outras consultorias. Caso dar exemplos de caso de uso para predição e prescrição de manutenção de ativos, caso de uso de correlação de eventos climáticos, caso de uso para identificação de fraude em inspeção. Quais seriam os ganhos, nesse caso, para a utilização do processo de destilação? Vejam bem, esses casos aí são os casos tradicionais de uso da inteligência artificial desde o seu início, tá? Então a pergunta se faz quais são os ganhos com o processo de destilação. Legal. Bom, a resposta teria que ser super bem elaborada, eu vou tentar resumir aqui, né? É, eu vejo assim, pessoal, primeiro que
o que a gente está falando no final do dia é em usar modelos menores. A gente pode usar modelos menores com ou sem destilação, né? O processo de destilação, ele torna esse modelo menor mais inteligente, ele torna esse modelo menor, agora destilado, especializado numa determinada função. E quais são os benefícios? Os benefícios são aqueles que a gente falou, do ponto de vista de custo, redução de latência, e agilidade, né? Agora, um ponto super legal dessa pergunta, e aí a gente volta àquele primeiro ponto de começar realmente analisando o caso de uso, né? Porque, como você bem falou, Dimitri, alguns casos de uso são clássicos dentro do contexto de IA, mas são muito mais orientados a machine learning, aprendizado de máquina. Então, quando a gente quer fazer, por exemplo, casos de uso de detecção de anomalia, né? A gente quer fazer muitas vezes análises preditivas. A gente deve e pode usar IA, mas não necessariamente a IA generativa. Quando a gente busca por casos de usos que demandam precisão, que demandam consistência, a gente vai usar normalmente machine learning. E aí a IA generativa, uma vez que ela detecta, uma vez que uma anomalia foi detectada, essa anomalia ela pode ser informada por modelo de IA para que ele gere uma resposta super elaborada dentro de um contexto, uma orientação sobre como alguém do time técnico deve tratar aquela anomalia, né? Então ela seria especializada não em detectar em si a anomalia, mas ela seria responsável por criar ou juntar informações, olhar o histórico e orientar como proceder em cima daquela anomalia. E eu acho que o ponto aqui é esse: as coisas se completam, né? Então a gente vai usar machine learning combinado com IA generativo. E, gente, a gente está no começo dessa jornada, né? Então eu diria que a maior parte dos casos de uso hoje ainda usam modelos maiores, porque os clientes acabam habilitando o caso de uso consumindo APIs. Mas quando a gente fala dessas necessidades de especialização do setor, de nicho, o treinamento de um modelo LLM ele é muito custoso, e além de ser muito custoso, ele demanda um volume de dados para você fazer um ajuste fino de um modelo de 400 bilhões de parâmetros. Você tem que ter um volume de dados monstruoso. Então, E custo e você dados tem que acabam ter dados, viabilizando. né? Nem Tem que ter sempre dados. tem que ter dados. Exato. Então, o modelo menor ele entra nesse contexto. E a destilação é uma forma de transferir conhecimento para esse modelo pequeno. Daqui a pouco eu paro, mas tem algumas perguntas aqui que são ótimas até para mostrar o que nós temos que fazer no futuro. O Renato Trino, não me é estranho, mas ele não botou a empresa. Pergunta que é importante para nós, da GE. Falou, Renato, obrigado. Há algum obstáculo regulatório, seja da ANEEL, Lei de Proteção de Dados, ou sei lá, compliance de alguma forma do governo, que afete a adoção de LLM ou SLM em ambientes críticos, como centros de operação ou essas empresas de missão crítica, que é o nosso caso, que é o Uhum. OT, né? Eu acho que nós vamos Dimitri, ter que trabalhar nisso. tem Eu que posso trabalhar. Eu responder, mas eu desconheço, deixo para você. exato, exato. Eu desconheço todos os aspectos, né? Mas eu acho que só para contribuir, assim, existem alguns casos de uso em algumas indústrias super reguladas, aonde e a gente tem casos de uso já na Europa, nos Estados Unidos, de empresas que estão usando modelos menores, né? Especializados, e estão rodando esse modelo dentro do seu próprio ambiente, né? E essa abordagem de destilação, a gente falou de levar o modelo para a borda e operar de forma desconectada, de certa forma, ajuda nesse tipo de estratégia. Dá flexibilidade, eventualmente, de casos super específicos. Se eu tenho lá uma sala de controle e eu quero colocar IA dentro da minha sala de controle para me ajudar em algo específico. Você pode pegar um modelo que está desconectado do mundo, por isso que no começo eu falei da capacidade de rodar de forma desconectada, né? E coloco dentro da minha sala de controle, embarco ali, né? E fica ali restrito, tá? Então, esse é um possível caso de uso, tá? Bom, só para informar, quer dizer, não existe regulamentação para o setor elétrico. Eu desconheço algum tipo de regulamentação vindo das agências, porém já tem um projeto de lei, se eu não me engano, no Senado,
Eu posso depois mandar os dados aí para vocês que estão perguntando, que o Congresso já está querendo regular. É obviamente que vai ser uma regulação de alto nível ainda, que depois vai descer para um procedimento operacional. No entanto, já existem várias empresas que utilizam, até um certo ponto, a inteligência artificial na própria operação. O ONS é um exemplo. O ONS utiliza a inteligência artificial para ajudar os seus operadores a encontrar receitas que existem nos procedimentos num caso de ocorrência de uma determinada falha. Em vez dele chegar a buscar em todos os manuais, folheando os manuais, ele recorre a uma ferramenta que eles têm na sala de controle e que encontra para ele as respostas. Todas as empresas elétricas estão, cada uma com o seu critério, utilizando isso. É claro, há um uso bastante evoluído na área de contas, contabilidade, respostas, chatbot, etc. e tal, mas estão começando a ser utilizados também em salas de controle. Só para esclarecer a todos que ainda permanecem conosco, nós estamos com um white paper que deve sair agora, em meados de junho, sobre inteligência artificial utilizada nas empresas utilities, tá? Vai sair um documento primeiro em torno do dia 20 de junho, vai sair um documento da UTC Global, feito pela UTC América Latina, UTC Europeia e UTC Norte-Americana, e nós vamos distribuir para os associados inicialmente. E também nós aqui da UTC América Latina estamos trabalhando junto com a Accenture para. Já está pronto praticamente, já está em diagramação um primeiro relatório conceitual sobre inteligência artificial e seu uso nos sistemas críticos. É claro que a AWS também está colaborando muito com essa capacitação. Nós vamos trabalhar ininterruptamente até conseguir ter uma regulamentação sobre esse assunto no Brasil e que seja realmente válida, né, para nós. Olha lá, ó, tem resposta aí do Douglas, dizendo: segue para complementar a questão, parará, papá. Como nós estamos diminuindo a frequência, porque quando um webinar passa de uma hora e pouco, Hum, é muito ruim, mas você tem razão, Douglas. A União Europeia já tem um ato de inteligência artificial, tá? E você tem vários padrões que estão vindo de fora, e é por isso que o nosso primeiro paper será internacional, basicamente promovido por duas empresas de consultoria norte-americanas, vai citar todos esses exemplos, e a gente vai começar a fazer webinários internacionais com participação das empresas é, do mundo todo, tá? Principalmente as europeias e tal. Será um prazer contar com todos vocês. Como eu te disse, Douglas, você que está fazendo essas perguntas, a UTC está aberta para vocês também. Eu agradeço muito bom. enormemente ao Silvio. Silvio, desculpe aí eu ter entrado Imagina, aqui nas respostas. muito bom. Sem essa ajuda da AWS, certamente a gente não estaria tão avançado nisso. Eu tive uma oferta maravilhosa da AWS de fazer 5 webinários e, obviamente, nós vamos trabalhar para capacitar todo o pessoal do setor de utilities em inteligência artificial, como temos trabalhado em telecomunicações, segurança cibernética, etc. E para isso nós vamos contar certamente com a ajuda enorme da AWS.
Silvio, Obrigado, viu, Dimitri? agradeço Muito a obrigado, você. viu? Pode Eu que agradeço em nome da dirigir a AWS, turma. agradecer aí a turma que participou, ficou até o final. Pessoal, tem um e-mail, né? Então, assim, fique à vontade, quiser depois também mandar perguntas, a gente pode continuar trocando algumas figurinhas, tá bom? Obrigado, viu, Dimitri? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que Tchau, nos pessoal. aguentaram durante 1h10. Isso aí é quase um milagre, mas estamos aí. Obrigado a todos. Tchau, gente. Peraí, tem uma informação. O próximo webinar já tem data marcada. Próximo webinar vai ser. Eu estou com datas antigas. Márcio, quando é que vai ser o próximo webinar, que é o Agentes Autônomos de IA, automatizando operações complexas em utilities? Quando será isso, Márcio? Que dia? Já te respondo, estou pesquisando aqui, só um minutinho. Enfim, vocês vão receber um comunicado, mas eu tenho a impressão que daqui a uns 15 dias teremos um outro webinar sobre inteligência artificial. Fala, Márcio. 8 de julho, uma terça-feira, às 14 horas. 8 de julho, depois do feriado, quem quiser, pô, vai ter um feriado aqui no Rio de Janeiro, que é a reunião do clima, sei lá, do BRICS. Enfim, tem feriado aqui para todos os lados, mas no dia 8 nós vamos fazer isso. Se vocês estiverem na praia e tal, assistam. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.